Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar de Meio e Mensagem. Eu sou Caio Fugêncio, repórter aqui no MM. Eu estou hoje recebendo aqui a Adriana Rocha, CEO da IC Global, para falar sobre Love Brands e tudo que está envolvido nesse seleto e desejado grupo de marcas, né? Antes de passar a palavra para a Adriana, eu quero lembrar que vocês podem e devem participar desse webinar com perguntas aqui pelo chat. Ao longo da apresentação, eu vou fazendo essas perguntas e a Adriana vai respondendo. Por favor, participe, porque esse é um espaço aqui que é nosso. Mas não vou nem demorar muito, Adriana. Vamos lá, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Com eles. E elas realmente acabam transcendendo aquela relação, né, tradicional de cliente-consumidor, de empresa-cliente, onde a marca acaba entregando somente produtos e serviços. Então, as Love Brands, elas conseguem criar esse laço ali forte, né, com os consumidores e o que nós chamamos de amor, né? Sabemos que esse amor, esse sentimento, ou essa conexão emocional é algo subjetivo. Então, como a gente pode medir, como a gente pode identificar, né, que realmente existe esse amor? E foi através, né, dessa busca de entender essa conexão emocional e conseguir medir e acompanhar, né, ao longo do tempo que esse Global acabou desenvolvendo um indicador e Dri, desenvolvendo uma pesquisa. Olá, Dri, sim. perdão. Só acho que a gente vai precisar voltar, porque eu acho que seu áudio estava mudo. Ah, é? Ainda está mudo? Vamos ver aqui se a produção está tudo certo, produção. Que para mim eu vejo aberto. Me confirma aí. Pronto, acho que agora está tudo certinho. Tá Dri, tudo certo? pode Tá retomar. joia. Quer dizer, acho que pode, é melhor recomeçar, né? É, tá joia. Vamos lá. Bom, meu microfone estava sempre aberto, mas vou recapitular aqui um pouquinho, né, gente? Acontece, né? Previstos aqui técnicos, estamos no mundo aí conectado e, enfim. Mas vamos lá, até quem chegou depois pode agora acompanhar ali do iniciozinho. Então, gente, o nosso papo de hoje, né, ele gira em torno de Love Brands. Como a gente pode realmente ajudá-los a entender, né, o que é uma love brand do ponto de vista do consumidor e como, né, a gente pode realmente, será que a gente pode construir um roadmap? Posso dizer para vocês que não existe uma fórmula única que atende, né, a todas as marcas, a todas as categorias, mas a gente consegue sim trazer para vocês um conhecimento que ao longo de 6 anos a gente vem estudando esse assunto, que a gente vem fazendo muitas pesquisas, escutando os consumidores. O objetivo é compartilhar um pouco desse aprendizado e ajudar, né, a trazer respostas para essa pergunta: como se tornar uma love brand? Então, antes de mais nada, como eu estava comentando, né, uma love brand é uma marca que ela é amada pelos seus consumidores. Ela consegue criar um laço emocional que transcende somente a entrega de produto ou serviço, né, ou aquela relação mais tradicional ali cliente e empresa. Então, elas conseguem, né, de uma forma ali consistente, conquistar o que a gente chama aqui de um espaço no coração do consumidor, né? É uma relação, né? Esse sentimento, ele é subjetivo e isso acabou até nos motivando a ir buscar uma forma de identificar se esse amor existe, uma forma de poder medir esse amor
e acompanhar essa relação, né, ou essa conexão emocional ao longo dos tempos, ao longo do tempo. E então, o que que esse Global fez? Nós desenvolvemos uma forma de conseguir medir esse amor através de uma série de dimensões, porque não é um sentimento tão simples, né? E é isso que eu vou compartilhar um pouco para vocês. Com base nesse entendimento inicial de como a gente consegue medir esse sentimento, né, ao longo do tempo, é que a gente acaba trazendo ali um pouco do entendimento do que está por trás desse amor, quais são os drivers que geram esse amor nas diversas categorias e o que as marcas que são, né, love brands, como elas têm conseguido conquistar esse espaço e se tornar, né, uma marca ali amada pelos seus consumidores. Então, nós criamos um indicador que a gente chama de Net Love Score, e esse indicador ele é composto por alguns outros índices, tá? Então, o que que a gente faz? A gente conversa com mais de 3.000 pessoas, né, nesse período da pesquisa, que dura ali um total de uns 3 meses, e primeiro nós começamos fazendo uma pergunta, né, para entender o que é esse amor declarado. E nós conversamos com consumidores que utilizam a marca no dia a dia, tá? Então é importante deixar isso muito claro. É um amor conquistado, é um amor com base em experiência, tá? Então essas love brands, elas conseguem conquistar, né, essa conexão ali realmente a partir de uma relação com esse consumidor, né, que ela vai desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Então, as pessoas declaram ali, numa escala de 0 a 10, quanto elas amam uma ou mais marcas que elas utilizam no dia a dia, né, naquela categoria. Então, nós estudamos cerca de 30 categorias anualmente, e em cada categoria, né, nós sorteamos ali as categorias para as pessoas que participam da pesquisa, e nós vamos, né, tentando identificar ali quais são esses drivers que estão por trás do amor e quais são as marcas que são usadas por cada um desses consumidores ali no seu dia a dia. Uma vez que a gente entende esse amor, a gente gera um indicador de love power. Imagine que se a marca ela tem lovers, né, que deram ali uma nota, uma escala de amor de 9 a 10, ela também pode ter haters, né? Os que deram ali uma nota de 0 a 4. Então a gente tem ali naquela escala de 0 a 10 o que a gente chama de lovers, de likers, né, que são ali mais neutros ou indiferentes, e tem também os que não gostam, né, ou expressam um sentimento negativo pela marca. O love power é o que sobra, né, ali de amor quando a gente diminui, né, lovers menos haters, tá, e dislikers. Depois, não é suficiente somente ela ter uma porcentagem muito grande de lovers, né, ou ter um índice de love power muito alto. É preciso ela também conquistar a fidelidade do seu consumidor. Então, essas love brands, elas conseguem, né, além, né, de terem esse amor declarado, elas conseguem conquistar um espaço ali único, onde elas são a preferida, né, dentro daquela categoria, ou elas são únicas, tá? Mesmo existindo um portfólio de outras marcas na mesma categoria, o mesmo consumidor utilizando outras marcas, ele pode somente amar a única marca, ou ele pode também, né, amar mais de uma marca, mas ele tem a preferida dele. Então, a gente utiliza essas outras métricas aqui, e também a gente identifica qual é o alcance dessa categoria, né? É, na verdade, o alcance dessa marca junto a todos os usuários da categoria e a amplitude da categoria na população. Tudo isso gera esse indicador que a gente chama de NLS, e é a forma do que a gente está medindo esse amor e acaba gerando o ranking das Love Brands. Então vamos agora, né, entender um pouquinho quem são essas marcas que conseguem estar ali no topo das Love Brands e o que é que elas têm feito para estar aí nesse pódio. Quando nós olhamos, né, os últimos anos, e nós estamos coletando esses dados desde antes da pandemia, então a gente tem ali todo um histórico, né, de entendimento do que acontecia antes, durante e pós-pandemia, e a gente traz para vocês aqui os últimos 4 anos, tá? Então, o que é interessante em olhar esse mix de marcas aqui, desde 2021, e aí vem um dos primeiros aprendizados, é de que a gente tem, né, entre Love Brands, tanto marcas que são nativas digitais, estamos falando de iFood, de Nubank, de Netflix, de WhatsApp, de Uber, né, de YouTube, como a gente tem marcas, né, vamos falar, marcas tradicionais, marcas icônicas, como Coca-Cola, como Havaianas, como Nestlé, como Samsung. Então, a gente também vê um mix aqui de muitas categorias. A gente vê marcas na categoria de alimentos, né? A gente vê marcas como Samsung ali,
né, na categoria de celulares ou de outros, né, aparelhos eletrônicos, a gente vê realmente um mix ali, né, interessante de marcas. A gente vê Boticário, que entrou ali no ranking das top 10 em 23. Então, significa que conquistar, né, esse status de Love Brands pode ser para qualquer marca em múltiplas categorias, né, independente de ser uma marca nova ou uma marca tradicional, uma marca que está há muitos anos aí, né, na mente ou no coração do consumidor. E quando a gente olha 2024, consolidando o posicionamento ali de liderança como a marca mais amada, né, o Love Brand que mais se destaca no Brasil, a gente vê o iFood, que despontou durante a pandemia, depois a gente vai explicar um pouquinho. Caio, estou vendo a mão levantada, pode fazer a pergunta. Já cheguei. Você estava falando, eu queria puxar um pouquinho o gancho do que você falou até no slide anterior sobre essa questão de, às vezes, a marca ela pode ser única, às vezes o consumidor ama mais de uma. E daí eu recebi uma pergunta aqui que eu queria saber de você. No Uhum. melhor dos mundos, né, para a marca, é melhor ela ser única ou isso também não é tão bom no geral, assim, no todo? Olha, sem dúvida, se ela conseguir ser única, ou seja, ela é a única marca utilizada na categoria, significa que o índice dela de lealdade ele atinge o máximo possível, sabe? Ou seja, por mais que aquela categoria tenha uma oferta muito grande ali, né, de marca, se o consumidor ele usa somente uma marca, que ele está desconsiderando utilizar outras, né? Então, é bom para Love Brands ter um alto índice de lealdade, tá? E conquistar Perfeito, essa unicidade ali dentro da sua categoria. perfeito. Pode seguir, depois eu volto. Tá joia. Eu estava mostrando aqui o ranking, né, e contando a história do iFood, que despontou durante a pandemia e conseguiu se manter ali na liderança, e ela tem o maior Net Love Score, né, entre todas as marcas de todas as categorias que a gente pesquisa. São mais de 400 marcas que a gente estuda, né? E o que a gente vê também de interessante? A gente vê marcas ali como a Havaianas, que voltou ali, foi muito forte, né, disputando o segundo lugar com um NLS de 109 pontos. A gente tem a Coca-Cola, que sempre esteve entre as top 10, a gente tem o Uber ali também subindo, Nestlé, WhatsApp, Samsung, Netflix, Omo, e né, esse ano nós introduzimos uma nova categoria, e a Hellmann's despontou ali como uma das marcas também, né, mais amadas, tá? Então isso mostra consistência, né, mostra também uma disputa acirrada ali, né, das marcas principais, especialmente nesse ranking das top 10. Mas lembrando, são 30 categorias, a gente tem as top 3, né, as top 5 de cada categoria, e tem um aprendizado muito rico em olhar a performance dessas marcas, em olhar, né, o que está fazendo elas se manterem, o que está fazendo haver alguma flutuação ali dentro de algumas categorias ou, né, enfim, ali entre marcas, inclusive cross-category. E aí é interessante esse grafo aqui que eu estou compartilhando com vocês. O que nós fizemos? Nós pegamos as top 10 Love Brands deste ano e nós fomos conversar espontaneamente com os consumidores através de uma rede social, tá? Através de uma grande comunidade e fomos explorar aí um pouco, né, para entender os drivers por trás desse amor. E quando a gente mapeia esses motivos, né, olha que interessante que sai. E a gente consegue, através do grafo, identificar não só o que está por trás, né, ali quando o consumidor espontaneamente se expressa o que está por trás do amor, mas a gente consegue ver quais são as marcas que estão mais próximas entre elas. Então, olha que aqui a gente tem marca de muitas categorias, e a gente vê, por exemplo, um cluster aqui, né, mais próximas, Netflix, iFood, Uber e WhatsApp, é, se aproximando ali entre elas com atributos como facilidade, entrega, serviço, praticidade, comodidade, né, variedade, é, mais uma vez, rapidez, é fácil, é acessível. Então, elas estão aqui, né, se aproximando aqui através desses atributos. Quando a gente olha, por exemplo, Hellmann's, né, ela traz ali alguns outros motivos: sabor, ingredientes, variedade. Então, por isso que a variedade ela puxa um pouquinho para cá, né, porque também ela aparece em algumas outras marcas aqui. Mas ela traz preço, ela traz qualidade, ela traz tradição. E o que mais que traz tradição? Coca-Cola, Samsung, né? Havaianas.
Então é bem interessante essa análise aqui, e isso já traz para a gente um pouco desse roadmap, né, do que a gente consegue enxergar ali, o que é que essas love brands têm que conquistam o consumidor. A gente vê uma marca se destacando muito ali por inovação, funcionalidade, tecnologia, design. Aí a gente vê a Havaiana se aproximando aqui de Samsung por causa, né, desses atributos ali de design, durabilidade. Aí a Havaianas também traz conforto e cores. E já passo aí, tô vendo a mãozinha levantada, falando aqui de Omo, né, que também traz atributos ali funcionais, né, de eficiência, limpeza, fragrância e resultado. Além disso, tem confiança, tá? Olha o que está aqui no meio, né? O que está no meio significa que o consumidor ele acaba associando esses atributos a todas essas love brands: preço, qualidade, confiança, segurança, né? Tradição. E aqui a gente já tem alguns indicadores que permitem, né, identificar, enfim, alguns atributos aí comum a todas essas marcas. Pode falar aí, Caio. Adriana, meio que você já, eu não queria deixar passar, mas alguém perguntou, está ano a ano entre as top 10, não significa necessariamente que a marca invista em publicidade o ano todo. Como você já falou, que é uma série de atributos, eu acho que dá para a gente, queria uma leitura sua, né, do quanto que publicidade, investir em comunicação também nessas grandes marcas, já que a lista é formada por grandes marcas, o quanto que essas Uhum. coisas, esses universos conversam. Gente, é muito importante. Eu vou falar um pouquinho disso ali adiante, até quando a gente analisa iFood, quando a gente analisa outras marcas icônicas, quando a gente analisa o que aconteceu com o Omo, por exemplo, e como o Omo se conecta com algumas pautas, como nostalgia, como remeter a momentos especiais da vida das pessoas, né? A gente vê uma subida muito grande de Omo com todo o trabalho de comunicação e de campanhas, de tudo que o Omo está investindo e desenvolvendo, né, aqui, especialmente nos 2 últimos anos. Então, é muito importante comunicação, sim, e a gente vê esse pilar muito forte nessas marcas icônicas, tá? Então, é um conjunto, tá, de coisas. Eu vou avançar um pouquinho e vocês vão ver como está tudo conectado. O que é interessante olhar é o seguinte: quando a gente olha as categorias que têm o maior ou o menor gap entre as líderes, entre as love brands da categoria, a gente vê as categorias que têm mais disputa. Então, por exemplo, produtos para pets. Pets e pet lovers estão ali, sabe, despontando ali lado a lado. O mesmo acontece em fast food, né? McDonald's e Burger King. Doritos e Ruffles, Que Bom e Nestlé na categoria de sorvetes, e-commerce e marketplace, Amazon e Mercado Livre, automotivo, Chevrolet e Volkswagen, roupas e vestuário, C&A e Shein, em hipermercados, Atacadão versus Açaí, em tênis, Nike e Adidas, e em produtos para cuidar de cabelos, Dove e Elseve. Então, são aquelas categorias ali com muita disputa, né, nesse top of heart do consumidor. Mas são marcas onde o primeiro e o segundo colocado né, estão ali realmente muito emparelhados. E é interessante olhar também cross-category, quais são as marcas onde a Love Brands número 1 está com uma distância muito grande ali do segundo colocado. Aí a gente vê o iFood, né, ali com uma grande diferença para o Zé Delivery, que aparece em segundo lugar. A gente vê a Havaianas também como líder ali absoluta na categoria de sapatos e chinelos, né, sandálias. Coca-Cola versus Guaraná Antártica, Samsung versus Apple, Uber versus 99, Heineken e Budweiser, Nestlé e Danone na categoria de laticínios, Nubank, né, e IT, Omi, Downy e Hellmann's e Heinz. Lembrando que a gente está falando de INLS, tá? Tem outros indicadores que pode fazer esse ranking mudar. Por exemplo, quando a gente olha somente o Love Power, que é qual é aquele saldo de amor que a marca tem dentro da sua base de cliente, a gente tem categorias onde, por exemplo, o It ele dispara, ele é nitidamente a marca mais amada junto à sua base de consumidores, tá? Se a gente vai para a categoria de chocolates, por exemplo, a gente vê Godiva, né? Como uma marca com altíssimo love power, um percentual de lovers enorme. Mas a Godiva é uma marca de nicho, por isso que ela não aparece entre os top 10, porque além de ter um love power, né? É, é, digamos assim, bastante alto, a marca ela tem que ter
esse indicador de lealdade também alto, e ela precisa ter alcance e amplitude, né? Para ela estar ali nas top 10 ou ela ter uma vantagem em relação aos seus concorrentes na categoria. Por isso que acaba sendo ele é um indicador, né, com várias dimensões e não é só uma dimensão que acaba justificando ela estar ali no topo das Love Brands. Então, gente, o que mais que as Love Brands têm em comum? O que a gente vê? Primeiro, elas são marcas icônicas, significa que elas conseguiram realmente desenvolver muito fortemente esse apelo emocional, né, através de consistência e de uma presença bastante ampla e forte no mercado brasileiro. O que mais? Elas são marcas que elas têm autenticidade, elas se conectam com o estilo de vida do brasileiro. O consumidor consegue entender a identidade, os valores da marca, e há uma identificação do consumidor com essa identidade, com esses valores, com essa personalidade da marca. Além disso, também há uma proximidade com o tom e com o mood da marca, é onde vem também a comunicação, onde vem, né, toda essa afinidade do consumidor com essa personalidade da marca e com a consistência e autenticidade que ela tem ao longo do tempo. Depois, tem um pilar muito importante aqui, também como entre as Love Brands, é que elas fazem parte da vida das pessoas. Elas fazem parte do dia a dia, elas trazem vários atributos como facilidade, comodidade, né? Simplicidade, mas elas também trazem, né, familiaridade, remete a momentos. A gente pega a Coca-Cola, por exemplo, a gente vê muitas menções onde as pessoas citam de lembrar da Coca-Cola na mesa do Natal, ou nos momentos de família, né, ou de celebração com amigos, né, ou com família, né, a Coca-Cola está presente. Então, ela consegue trazer esse forte apelo emocional, essa familiaridade e essa participação em momentos que são muito importantes, né, na vida das pessoas, tá? Então, essas marcas, além disso, né, elas também têm um atributo muito forte de reputação. E aqui, por último, e não menos importante, né, essas marcas são reconhecidas como marcas que estão inovando continuamente. Elas têm a capacidade de adaptação, elas se reinventam, elas trazem novas funcionalidades, novas variações, né? Então, nessa inovação contínua, elas também trazem conveniência e praticidade. Tá? Então, mais uma vez, aqui a gente traz mais 4 grandes pilares que são comuns às Love Brands. E aí, gente, olhando agora aqui alguns exemplos, né, de Love Brands, vamos analisar, para começar aqui, o iFood, né, que tem estado no topo do ranking e que se consolidado, né, como uma marca muito, muito amada pelos brasileiros. Por que ela é tão amada? O que acontece? Oi, Caio, vi a mãozinha de Oi, novo. voltei antes de entrar no case de iFood, porque teve até uma pessoa que perguntou. Vou juntar aqui duas perguntas. Primeiro, Tá. que eu acho que conversa também com tudo que você está falando, a Malu Beletato perguntou como as emoções e os valores dos consumidores influenciam a construção de uma love brand. E ela perguntou já de iFood, né? No caso de iFood, o que que mantém no Uhum. topo? Eu acho que você vai falar sobre isso. Mas daí eu queria juntar também, e daí que eu acho que conversa um pouco com o que você estava falando, a Thaís Santana de Oliveira, ela quer saber quais são os desafios mesmo para as marcas que já são tão amadas e estabelecidas, né, no mercado, para continuar construindo KPIs importantes, né, de marca para medir isso e o papel da comunicação nessa construção. Uhum. Vamos lá. A primeira pergunta da Malu, acho que eu vou conseguir responder um pouquinho para frente, onde vamos falar um pouco Perfeito. desses valores, vamos falar de pautas, vamos falar de diversidade, inclusão, empoderamento, sustentabilidade, vamos falar né, de algumas pautas ou pilares aqui que são valores muito fortes para os consumidores e que eles esperam que as marcas compartilhem esses valores. E a segunda pergunta bom, estar entre as top 10 ou ser uma love brand, né, nos dias de hoje, ou que já foram love brands, não significa garantir que ela vai continuar sendo love brand, né, continuamente. Então, existe um trabalho ali contínuo, mais uma vez, consistência é muito importante, autenticidade. Então, à medida que a gente avançar um pouquinho mais, a gente vai ver isso, né, de que, mais uma vez, gente, a love brand ela precisa ter consistência, ela precisa manter todos esses pilares e tudo isso que eu falei aqui de forma contínua, tá? Então,
eu não trouxe um exemplo aqui hoje, mas posso comentar sobre o Nubank. O Nubank, ele estava lá como a número um. Lembram, em 2021, despontou, né, como uma marca que praticamente inaugurou uma nova categoria ali, trouxe acesso a serviços bancários e financeiros para uma fatia da população que não tinha acesso, e ela, naquele momento de pandemia, né, ela se tornou ali realmente uma marca muito amada e indispensável, que as pessoas, né, enfim, reconheciam como o Nubank era essa marca queridinha. Tem coisas que estão acontecendo, como aumento de taxas, é, cortes de alguns benefícios para os clientes, e está fazendo, né, o Nubank ali caiu no, o Love Score né, da marca. Então, ou seja, a experiência, né, e, enfim, ela precisa ser consistente, né, ao longo do tempo, porque o Net Love Score ele baixa, sim, tá? Então, é Eu me isso. O lembrei de amor uma é coisa que você me volátil. falou. É isso aí que eu ia citar. Eu lembro quando a gente conversou antes, você me falou isso, né? Assim como na vida, o amor ele é volátil, ele pode acabar também, né? Pode, ele pode acabar. Mas o que a gente vê é que as marcas que acompanham os consumidores por muitos anos, né, e que com uma forte presença, como Nestlé, né, como a própria Havaianas, as marcas que conseguem, né, acompanhar ali as pessoas e se conectarem com laços familiares, elas têm uma certa vantagem, tá? Porque elas conseguem trazer esse pilar de forma muito forte. Então, enfim, sem Perfeito. dúvida, esse é um dos aprendizados, né? Então, bom, falando um pouquinho do iFood, né? O que que acontece com o iFood? O iFood, ele se beneficiou da formação de um novo hábito, né? Ali, sabemos, pandemia, todos dentro de casa, sem poder sair de casa, o iFood aparece como aquela solução, né? Da gente ter a praticidade, a comodidade de receber em casa. Não só alimentos, né, mas, enfim, o que a gente quisesse em muitas categorias, desde farmácia a supermercado. Então, gente, esse novo hábito do consumidor brasileiro de utilizar aplicativos de delivery, né, o iFood soube aproveitar muito bem, né, essa mudança, e ele continua aproveitando isso no momento pós-pandemia, tá? Então, enfim, ela é uma marca que está no dia a dia do brasileiro, né? E ela se tornou indispensável, e ela traz essa praticidade e essa simplicidade para o dia a dia. Então, essa formação de hábito, né, e fazer com que as pessoas realmente utilizem, tenham uma marca o tempo inteiro ali, né, no top of mind, e também ali entregando esse valor diário, isso faz com que o iFood, né, se torne ali quase que o concurso ali na categoria, até porque os outros concorrentes não conseguiram, né, chegar à amplitude e à entrega ali de valor que o iFood traz, tá? Quando eu falo entrega de valor, inclui variedade, né, enfim, e uma série de outras coisas ali que o iFood acaba entregando, que também vai para custo-benefício, para ofertas, para promoções. Falando um pouquinho disso aqui, custo-benefício é muito falado para o consumidor, tá, gente? Então, vocês viram lá, quando a gente analisou aquele grafo, a gente tinha preço, a gente tinha qualidade, a gente tinha tradição, segurança. Então, preço também está na mente do consumidor, tá? Então, a marca, ela precisa trazer esse pilar ali de que ela entrega custo-benefício, tá? Também. O que mais que a gente tem aqui no caso do iFood? A gente tem a força da marca aliada à experiência, né? Então, o iFood, ele foi pioneiro, ele é uma marca, né, que traz essa abrangência, ela é um aplicativo que traz qualidade, confiança, grandiosidade e atende às necessidades que o consumidor espera, tá? O que mais? Comunicação, que é aquele pilar que a gente estava falando, Caio. As campanhas, né, do iFood, toda a comunicação ali, omnichannel do iFood sempre reforçam, né, esses atributos de conveniência, de praticidade e de variedade de serviço. Então, isso aí está muito forte, né, ali para o consumidor. O que mais? A gente vê o iFood se destacar por esse pilar de comunidade, né? O iFood, ele tem uma comunidade forte em torno da marca, e eles estão reforçando muito esse pilar de comunidade, que é: estamos aqui para escutar você, consumidor, estamos aqui para trazer o consumidor para
co-criar o futuro da marca. Ela, quando ela cria uma comunidade, e a gente tem o próprio Nubank também, que foi uma das marcas pioneiras, né, em criar lá a comunidade de clientes. Ela traz transparência, né, ela traz esse senso de pertencimento, né, e de conexão com outras pessoas. Então, esse pilar eu diria que é muito forte e muitas das love brands elas conseguem, né, criar uma comunidade muito forte ali e esse senso de comunidade junto com seus clientes e consumidores. E agora acho que eu vou ajudar a responder aqui a pergunta da Malu, que nós também estudamos algumas pautas ou territórios, né, de atuação ali das marcas. Por exemplo, diversidade e inclusão, nostalgia, autenticidade, quanto que a marca ali está fortalecendo os valores, né, e que elas agem. Ser autêntica não é só comunicar, é agir, né, também e entregar de acordo às promessas, né, ou que a marca está comunicando. Empoderamento feminino, brasilidade, a gente vê isso muito forte, tá? Qual a conexão que a marca consegue ali com a cultura brasileira, música, arte, né, alegria, povo, mistura, etnias, que também acaba fortalecendo o pilar ali de variedade e diversidade, e sustentabilidade, né? Como que a marca consegue minimizar o seu impacto, ajudar o meio ambiente e promover o desenvolvimento social. Trouxe 2 exemplos aqui de análise de pautas, e um deles aqui é o Netflix, né? É interessante quando a gente analisa ali as conversas e a gente explora essas marcas ali icônicas. Quando a gente conversa sobre Netflix, os consumidores eles citam, né, muitas vezes de que a Netflix ela tem uma variedade de filmes e de séries que abordam temas, né, como LGBTQIA+, inclusão racial, de gênero e cultural, né? Os usuários destacam muito, né, a importância da inclusão e de representatividade para os diversos públicos. Então, o Netflix se destaca muito nesse pilar, mas a gente traz aqui, digamos assim, alguns highlights ou recomendações de que é preciso ter uma autenticidade nessa representatividade, tá? Tem que ir além de somente comunicar, ou de trazer imagens, né, ou campanhas que incluam pessoas de diferentes grupos, mas é preciso ter consistência de ponta a ponta, desde a concepção de campanhas aos cargos de liderança, ao que a marca está fazendo na prática, né, ali na vida real. Depois, as histórias que a marca está inserida, o que a marca, né, conta, elas têm que trazer o pilar de humanizar as experiências, de representar esses diversos grupos ali, né, minorizados, promovendo empatia, né, ali com os consumidores. E depois evitar estereotipos, né, e trazer o pilar de diversidade cultural, né, pesquisar, consultar e também respeitar as diversidades. A gente está falando de um Brasil onde a gente tem culturas que podem variar ali, né, de região para região, então trazer essa diversidade também cultural é super importante e precisa ter cuidado para que a marca esteja utilizando isso de forma adequada e se conecte ali, né, com toda a diversidade cultural que a gente tem aí em todo o Brasil. Então, o que a gente pode dizer? Representatividade não é apenas uma tendência, né? É uma necessidade. Os consumidores, especialmente as gerações mais jovens, eles esperam que as marcas estejam conectadas com esses valores e reflitam a diversidade do mundo real, tá? Se posicionando contra a discriminação e contra, enfim, né, a falta de inclusão e a falta de diversidade, enfim, ali no dia a dia. O que mais? Quando a gente fala de sustentabilidade, eu trago aqui entre as top 10 marcas, como que essas marcas se destacam aqui? Como é que o consumidor percebe a conexão dessas marcas aqui com a pauta de sustentabilidade? No caso de Omo, eles conectam o Omo com produtos com menor impacto ambiental. Coca-Cola, com embalagens retornáveis, né, e recicláveis. Nestlé, embalagens sustentáveis, processos de produção responsáveis. Samsung, reciclagem de eletrônicos e produtos com eficiência energética. Helmas, embalagens sustentáveis e combate ao desperdício de alimentos. Então, são exemplos de como essas marcas, né, essas love brands, estão ali se conectando e comunicando muito bem, né, com o consumidor nessa pauta aqui de sustentabilidade. O que a gente recomenda? Ações concretas e mensuráveis, implemente práticas sustentáveis em toda a cadeia produtiva, desde as escolhas, né, de matéria-primas até
ali, por exemplo, descarte de resíduos, transparência na comunicação, comunicar as ações de forma clara e transparente, mostrando o resultado, gente. Mais uma vez, não é só a promessa, tem que ser, né, acionável. E mostrar os resultados e os desafios enfrentados. Além disso, esse é um processo contínuo. Investir continuamente em pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços mais sustentáveis. E aí, dito tudo isso, né, o que que pode comprometer o amor, né? E aí cai mais uma vez, né, ser amada, não significa que ela vai continuar sendo amada. O que que pode gerar, né, eventualmente uma infidelidade? E aí, gente, assim como nas nossas relações pessoais, né, somente amar não é necessário. Ou quem ama também pode ser infiel. E o que que acontece ou pode gerar infidelidade aqui, né, entre marcas, né, ou entre consumidores de marcas? Primeiro, aumento da concorrência, gente. Quando o consumidor está ali com mais ofertas, mais marcas, né, ali disputando, né, a atenção dele, inclusive o share of wallet, né, o consumidor acaba sendo mais infiel, tá? Então ele tem maior diversidade de escolhas, maior pulverização e ele também acaba se beneficiando com ofertas mais atrativas. Cenário econômico, o consumidor ele tende a experimentar mais, ele tende a, né, buscar marcas alternativas quando existe um impacto direto no bolso dele. E a gente vê isso muito claro em várias categorias, né, e mesmo no cenário pós-pandemia, onde os consumidores começaram a experimentar marcas locais, marcas regionais, e houve, né, mais infidelidade, ou há mais infidelidade nesses dois cenários, aumento de concorrência e num cenário econômico onde o consumidor tem que lidar com endividamento, o menor poder de compra, né? Então ele busca opções mais econômicas ou corte de gastos em algumas categorias. E além disso, uma mudança de hábito mesmo do consumidor, tá? Então ele se torna mais exigente. Muitas vezes ele experimenta uma nova marca, ele fica satisfeito com a qualidade, ele conhece, né, novas entregas ali que muitas vezes ele fica satisfeito, então ele fica mais exigente também com as marcas mais queridinhas ou amadas por ele. Ele está mais aberto à experimentação e ele acaba se tornando mais infiel. Qual é a boa notícia? É de que para as marcas, né, que conseguem conquistar esse amor, mesmo que o consumidor se torne fiel, experimente outras marcas, ele às vezes ele volta, tá? Mais uma vez, eu vou citar o exemplo de Omo, né? Onde é uma categoria onde nós vimos bastante experimentação de novas marcas, aumento de concorrência, outra na categoria de beleza, né? A gente vê marcas ali, como Boticário, que chegou a estar entre as top 10, sofrendo ali mais concorrência, mais ofertas, e os consumidores estando mais aptos, né, a experimentar, inclusive a amarem outras marcas ali dentro da mesma categoria. Então, eu preciso estar, como nós sabemos, né, sempre muito atento ali à atuação dos concorrentes e, e entrar realmente ali cada vez mais forte nessa disputa, tá? Mas, mais uma vez, a boa notícia é de que o amor conquistado, ele tende também a voltar quando a marca traz custo-benefício, quando ela consegue, quando o consumidor está no melhor momento ali, né, de poder aquisitivo e de que ele encontra ofertas atrativas, ele sim, né, volta a utilizar aquela marca que é amada. Caio, com esse conteúdo, né, aqui que eu trouxe para vocês, para tentar ajudar a entender um pouco desse universo das love brands, entender um pouco desse universo do que está na mente e coração dos consumidores. Eu abro aqui para a gente poder fazer perguntas e escutar um pouco né, de todos Vamos que estão lá. aqui junto com a gente. Adriana, eu estava vendo aqui o chat, a Malu, ela mandou uma segunda pergunta. Ela quer saber o quanto que o uso de termos em inglês nas marcas pode impactar a compreensão e a aceitação do público-alvo. O iFood é um exemplo. Eu acho Uhum, que junto com isso eu queria puxar esse gancho, né? O quanto que essas marcas, o quanto que as love brands elas se conectam com o brasileiro, né? O quanto que é importante falar a linguagem local e ser conhecido e estar próximo desse
consumidor brasileiro que você queria que você falasse aí, puxando um pouquinho esse Uhum. gancho com a Malu. Ó, é interessante, né, esse aspecto aí que a Malu trouxe. Veja, Netflix, iFood, WhatsApp, Uber, Samsung, nenhuma palavra, nenhum desses nomes de marcas são, né, em português. Mas elas conseguiram, de alguma forma, trazer essa proximidade com o brasileiro, né? O WhatsApp, nós brasileiros, né, carinhosamente batizamos de Zap Zap, né, de Zap. Então, essas marcas, né, apesar de serem marcas que vêm de fora, elas conseguem, né, criar esse vínculo com o brasileiro. Então, eu diria que o fato de ser um nome inglês ou de usar alguns termos em inglês não afeta o amor, é preciso saber como utilizar, sem dúvida. Mas o brasileiro, quando ele realmente gosta, ama e ele, né, utiliza a marca, e aí ele vai realmente se conectar com ela, independente de ser uma marca somente brasileira, como a Havaianas, né, ou uma marca que vem de fora, mas essas marcas conseguiram conquistar esse espaço ali e alcançar essa conexão com o brasileiro, sim. Perfeito. A Malu, ela comentou um pouquinho também aqui sobre a infidelidade. Ela diz que essa infidelidade ela pode ser um ponto positivo, eu diria até que pode servir como motivação para a marca que foi traída buscar inspiração e ressignificar a relação aí com seus consumidores. Pode sim. Na verdade, é um desafio, né? O fato da marca ser desafiada por entrantes ou por novas marcas ali que estão incomodando, né? Uma love brand, ela pode servir como um estímulo, sim, né? Para essa marca realmente querer fazer algo mais e se desafiar. Lembre que a inovação, né? É um pilar bastante importante das love brands. E essa inovação pode ser um lançamento, desde um lançamento né, de uma nova variedade do produto, pode ser uma evolução, uma entrega de uma nova experiência. Então, eu acho que a concorrência, às vezes, ela é benéfica, né? Para tirar a marca ali da zona de conforto. Então, E eu concordo. enquanto você estava falando, eu fiquei voltando um pouco iFood, né? Falando de concorrência, iFood hoje no Brasil tem uma concorrência pequena, né? De certa forma, esse serviço ele nada de braçada, né? O quanto que isso também está ligado ao fato da marca, ano após ano, estar em primeiro lugar entre as love brands. Não, isso ajuda muito. Ele é líder absoluto ali na categoria. Você vê que ele está entre aquelas em que o gap para o segundo lugar é muito grande, com o Zé Delivery. Ele tem uma amplitude enorme, né? Bom, até que apareça um concorrente ali que consiga é, desafiar o iFood né, ali nessa liderança, sem dúvida ele provavelmente deve continuar ali sendo a Love Brand. Mas lembra que o amor é volátil. Poxa, se o iFood vai que lança uma versão do aplicativo que começa a comprometer ali a experiência do usuário, ele começa a cobrar taxas muito altas, enfim, pode ser que o cenário mude, tá? Então, mais uma vez, né? Ela tem que continuar fazendo um bom trabalho ali para seguir Sim. sendo Love Brands. Sim. O Bruno Cardoso, ele ampliou um pouco aqui a pergunta, eu acho que pode dar um caldo interessante aqui na nossa conversa. Ele pergunta o que é indispensável se ter em uma equipe que quer contribuir, que quer construir um time voltado para branding, né? O que é indispensável para quem trabalha com branding, aí à luz aí de Love Brands, tudo isso que você está falando. Poxa, eu diria que o time, ele deveria ser um time multifuncional, porque aqui a gente está falando desde comunicação, a experiência, a atributos, né, ali que a marca precisa entregar. A gente está falando de preço, qualidade, consistência. Na verdade, quando eu falo um time multifuncional, é um time que vai trabalhar todos esses pilares de forma holística e integrada, tá? Então, eu diria que ele tem que ser um time de especialistas em todos esses pilares. Eu diria que tem que ser um time que esteja muito apto a querer escutar o consumidor, estar próximo do consumidor, né?
ou seja, que realmente invista ali e valorize muito o que é pesquisa, né, o que é escutar o consumidor, o que é integrar múltiplas fontes de dados para poder entender esses movimentos, entender o que está acontecendo, inclusive movimentos da concorrência. Um time multicultural e diverso, né? Lembre que diversidade, inclusão é uma das pautas muito importantes ali, né, para os consumidores, especialmente para as novas gerações. Então, também esse time ele tem que, a gente fala em inglês, embrace, né, abraçar Uhum, isso, né, partindo, né, de dentro para fora, dentro do próprio time. E, pô, e mais do que nunca, né, conseguir transformar tudo isso na prática para o consumidor, né? Não adianta somente ficar na promessa. O consumidor ele quer essa consistência, ele quer a autenticidade da marca. Então, um time que consiga executar, né? Entregar tudo isso. uhum. Parece existe uma complexidade aqui por trás, né? Eu imagino. Mas é isso. A Juliana Dibo, né, que se conhece bem, né? Ela lembrou, Conheço. inclusive, no lance da questão das marcas estrangeiras, do inglês, né, que Downy é um outro exemplo de marca que, mesmo sendo estrangeira, conseguiu se conectar muito bem aqui com os brasileiros, entendeu? é, Fragrâncias duradouras são muito relevantes aqui e adaptou esse produto para aquilo que o brasileiro mesmo se interessa, né? É verdade. Obrigada, Ju, por lembrar aí, mas Downey é um outro grande exemplo, né, de que é um nome até meio difícil, talvez as pessoas falem, né, de forma diferente aí, com seus diversos sotaques, mas não importa, a Downey, ela cada vez mais tem conquistado este espaço e o crescimento dela é incrível, né, ali, quando a gente acompanha né, essa conexão emocional e o crescimento dela ali do MLS na categoria e já incomodando outras grandes marcas. Então, muito bom exemplo que a Ju trouxe, né, ali do uso do inglês e a conexão com o brasileiro. Perfeito. A Késia Barbosa, ela pergunta: considerando a disposição dos consumidores para experimentar coisas novas, você acredita que uma love brand pode superar uma tradição? É, vamos lá. O que a gente tem visto, né, o que a gente acredita é que a tradição, ela, ela é um pilar forte, ela traz, é quase como se a gente tem um ponto zero, as marcas tradicionais que acompanham o consumidor, você está aqui Nestlé, Sadia, né, que acompanha a nossa infância, que faz parte dos momentos de família, Coca-Cola, elas têm uma vantagem, sem dúvida, uma marca que está chegando ou começando. Então, a tradição ela tem um peso, né? Agora, o fato da marca tradicional ser tradicional significa que ela vai continuar sendo a love brand número um da categoria? Pode ser que não. Pode ser que uma marca que esteja chegando aqui, ela, né, vai crescendo, vai conquistando esse espaço ali. Vou citar um exemplo da categoria de vestuário. Shein está incomodando, né, as marcas ali mais tradicionais. Estou falando de Renner, Riachuelo. Então, ou seja, tradição ajuda, né? Já me faz sair ali à frente, mas não garante, porque tem categorias onde chegam marcas jovens ali meio disruptivas, né? Veja o que está acontecendo com Shein, especialmente na geração mais jovem. Ela é a número um, Love Brands para a geração Z. A gente tem uma quantidade muito rica de dados, né? Inclusive analisando por geração, por níveis socioeconômicos, classes sociais, por regiões do país, e acaba trazendo algumas nuances bem interessantes ali, quando a gente, né, coloca uma lupa o que algumas marcas estão fazendo para conseguir se conectar com as gerações mais jovens, para conseguir, né, se manter ali, sendo tradicionais ou não. Achei um exemplo. Love Brands, que não tem nada de tradição. Perfeito. Vanessa, me perdoe, vou falar seu sobrenome errado, com certeza. A Vanessa Kreischer, não sei se é assim que fala, me perdoe. Ela pergunta: teria um tipo de pesquisa ideal para ler Love Brand? Acredito que no sentido interno mesmo, né? Como ter certeza que uma marca está no caminho, né, com dados numéricos, né? Como que se mede esse Uhum. amor internamente? Tá. Então, não sei se a Vanessa pôde acompanhar lá no início, mas eu contei um pouquinho da metodologia que a gente. Aliás, nós estamos evoluindo essa metodologia, tá? E a quantidade e variedade de dados que a gente utiliza para chegar
nessas conclusões, né, e poder entender mais a fundo, cada vez mais, essa conexão emocional e as love brands. Então, a gente tem dados quantitativos, onde a gente tem, né, desde o amor declarado, a índice de fidelidade ou não, de amplitude, a gente usa vários dados secundários para medir o alcance das marcas e a amplitude da categoria junto a toda a população. Então, a gente traz dados secundários, a gente traz pesquisa quant, a gente tem listening em comunidades e redes sociais, onde as pessoas se expressam espontaneamente, a gente também, por manter comunidades próprias nossas de consumidores, a gente explora vários desses temas e categorias em relação com as marcas, né, nessas conversas espontâneas. E também quali, porque a gente faz EPs. EPs são entrevistas em profundidade, né? Ou grupos de discussão. Então, Vanessa, a gente pode, se você quiser, depois um pouco mais de detalhes, né, dessas metodologias de pesquisa e te dar algumas dicas de o que você pode fazer internamente, né, para conseguir acompanhar né, ali ou da sua própria marca, ou da sua categoria, ou acompanhar a cross category. Acho que a gente pode te ajudar, sim. Depois a gente pode passar mais informações. Mas é um conjunto aqui realmente de metodologias e de pesquisas que a gente faz, tá? Para chegar aqui a esses resultados. Gente, nosso tempo, a gente poderia passar muito mais tempo aqui falando disso, que deu para perceber, mas nosso tempo foi chegando ao fim. Esse foi mais um webinar de meia mensagem. Eu quero muito agradecer, Adriana, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Foi um papo maravilhoso aí, essa quase uma hora aqui de conversa. Imagina, Caio, eu que agradeço. Adorei as perguntas, adorei o interesse aqui das pessoas que estão participando. É um tema, né, que ele é bastante abrangente e, enfim, muito obrigada aqui pela presença de todos. A gente fica aqui também disponível, caso surjam mais perguntas, podem vir aí para o time da Meia Mensagem, né? Ou, enfim, nos procurar aí que a gente também está disponível aqui para manter essa conversa com vocês, tá? Gente, muito obrigado também a todo mundo que participou. Realmente foi bem legal. É muito legal quando as pessoas estão assistindo, interagem, conversam, se interessam. Só lembrando que esse webinar ele fica aqui disponível no LinkedIn. Daqui a pouco ele vai estar disponível ainda hoje. Para mais conteúdo sobre marketing e comunicação, acesse as plataformas de meia mensagem. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.